Olá, tudo bem? Nessa semana nós vamos ver, no Ajuda dos Universitários, função do primeiro grau. Função do primeiro grau ou função afim correspondem a relações entre a variável dependente e a variável independente, expressa por polinômios do primeiro grau. Daí nós temos a definição de função do primeiro grau ou função afim. Uma função f, de R em R, dos reais nos reais, que a todo número x associa o número ax mais b, com a e b reais, a sendo diferente de zero. É denominada função polinomial do primeiro grau. Agora nós podemos ver alguns exemplos de função ou funções do primeiro grau ou função afim. No primeiro exemplo, no exemplo A, nós temos y igual a 3x mais 2, onde o meu A é igual a 3 e o meu B é igual a 2. No segundo exemplo, no item B, nós temos a função y igual a 2 menos 4x, onde o meu A é igual a menos 4 e o meu B é igual a 2. No terceiro exemplo, no item C, temos a função y igual a 2x, onde o meu A é igual a 2 e meu B é igual a 0. E por último, no item D, nós temos o exemplo da função y igual a menos 3x, onde A é igual a menos 3 e B é igual a 0. Mais na frente, na nossa aula, nós vamos ver o significado do meu A e do meu B na equação. A partir de agora, nós vamos ver os termos relacionados à função afim ou função do primeiro grau. Toda a função afim da forma y igual a x mais b, com a diferente de zero, tem como gráfico uma reta do plano cartesiano, e alguns termos podem ser definidos a partir desta reta. O ponto onde o gráfico corta o eixo x corresponde ao valor de x, tal que a minha f de x igual a zero. Nesse caso, x é chamado de zero, ou raiz da função afim. No exemplo, nós temos o gráfico da função afim y igual a 2x. Daí nós podemos ver que o nosso a é igual a 2, o nosso b igual a 0. Colocando a nossa função, igualando nossa função y igual a 2x igual a 0, nós vemos que o valor de x vai ser zero, trabalhando com a matemática básica. E o zero é a raiz ou zero da função. Nesse outro exemplo, nós temos o gráfico da função afim y igual a 2x mais 3, onde o meu a, que é o termo que acompanha a variável x, é igual a 2 e o meu b é igual a 3. Mais na frente a gente vai ver, vamos ver que esse a é o meu coeficiente angular e o b coeficiente linear da função. Eu fazendo a minha f de x igual a 0, eu fico com 2x mais 3 igual a 0. Trabalhando aí com a matemática básica, eu encontro que o valor do meu x é menos 3 meios. Esse menos 3 meios é a raiz ou zero da função, ou o ponto onde o gráfico corta o eixo x. A partir de agora, nós vamos tratar o nosso a como coeficiente angular e o nosso b como coeficiente linear e como isso implica no comportamento da minha função e no seu gráfico. Na função f de x igual a x mais b, a é chamado de coeficiente angular ou declividade, porque determina a inclinação da reta no meu gráfico. E b é denominado coeficiente linear do gráfico de f. O meu coeficiente linear vai me dar a posição da minha reta. Mas é importante a gente ter atenção em que o gráfico de toda função afim f de x igual a x mais b com a diferente de zero intercepta o eixo OY no ponto 0b, no valor do meu b. No caso em que b é igual a zero, ou seja, em que f de x é igual a x com a diferente de zero, o gráfico de f passa pelo ponto 00, ou na origem, meu gráfico vai passar na origem. Nessa situação, a função afim recebe também o nome de função linear, lembrando sempre que o gráfico de uma função do primeiro grau ou função afim é sempre uma reta. E por fim, nós vamos estudar um pouco como a função se comporta, que ela pode ser de uma função crescente ou uma função decrescente. O que é uma função crescente?
é aquela em que, aumentando o valor de x, o valor de y aumenta. Na medida que eu vou atribuindo valores a x, esses valores vão aumentando, o valor de y vai aumentando. E o meu gráfico se comporta da seguinte maneira que vemos no exemplo da função y igual a 2x. Na medida que o valor de x vai aumentando, o valor de y vai aumentando. Então, eu tenho uma reta crescente. E quando uma função é decrescente? Uma função é decrescente é aquela em que, aumentando o valor de x, o valor de y diminui, onde nós vemos no exemplo da função, segundo o exemplo, y igual a menos 2x. Na medida que eu vou aumentando o valor de x, o valor do meu y na função vai diminuindo. Nós podemos comparar as duas funções e podemos ver que a função se comporta de forma decrescente. Então é isso, essa foi a aula da nossa semana. Agora é a sua vez, bons estudos! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para mais dicas, siga no Instagram Ajuda dos Universitários. Alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Logo a gente tira. Todas as dúvidas serão tiradas. Basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre dispostos a ajudá-los. O que está esperando? Pegue esse vídeo e compartilhe também com seus amigos.